a Patrícia Amorim. Ela é coordenadora pedagógica da SUMESE. A SUMESE é a Superintendência de Medidas Socioeducativas aqui do estado de Alagoas, tá? É ligado à Secretaria também de Estado e de Prevenção à Violência, a SEPREV. E a gente tem um assunto muito importante para falar com você, que são as atividades pedagógicas que são desenvolvidas aí nas unidades e que mudam também a realidade de adolescentes em conflito com a lei, né? Você sabe, os adolescentes, quando cometem, né, algum ato ilícito que esteja ali previsto também dentro do que diz a legislação, eles cumprem a medida socioeducativa. Mas e aí? Não é apenas contê-los, né? Você tem que tentar, obviamente, fazer um trabalho para também garantir o seu retorno e a sua reinserção ao nosso convívio social. E é aí, Patrícia, que entra exatamente a educação. Muito bom dia. Bom dia, Patrícia. Bem-vinda. Bom dia a todos. Sim, é importantíssimo essa questão do socioeducando estar presente nas atividades pedagógicas proporcionadas pela SUMESE, que é uma carga horária intensa, tá? Não é chegar lá e ficar de boas, tomando sol, lanchando, almoçando. Pelo contrário, a gente tem uma rotina frequente. Durante a manhã, eles têm as atividades nossas internas com os pedagogos, com os profissionais e a equipe, que isso se resume em pedagógico, psicólogo, assistente social, esportes, cursos, e à tarde eles já vão para aquela rotina da carga horária escolar, que é uma obrigação e um direito que todos têm. É obrigação porque a própria determinação do juiz envolve essa retomada dos estudos. Dos estudos, E também porque no direito da criança e do adolescente obrigação, é obrigado eles estarem na escola e é um direito que eles têm de cumprir a carga horária, aprender a escrever, sair com o seu certificado, para que lá fora eles consigam a oportunidade de emprego. Sem contar, né, que a SEPREV, junto com a SUMESE e o governo do estado, tem um olhar muito diferenciado na parte da educação. Agora mesmo a gente está voltando com os cursos do SENAI, dando continuidade do ano passado. A gente vai ter agora nesse mês de maio 3 cursos, que é o eletricista predial, auxiliar administrativo e confeiteiro. Então eles já saem com uma profissão. Tudo coisa de fácil absorção no mercado. Tudo. Tanto para o mercado de trabalho na CLT, quanto para o empreendedorismo. Independente, né? Independente, que é essa força que a gente dá. Que ele não saia de lá sem saber o que fazer. Se ele não tiver oportunidade no mercado, ele já sabe que ele tem uma profissão. Então, a gente se preocupa muito com isso. Ô, Patrícia, dentro da realidade do processo de ressocialização que nós temos hoje para os jovens, para os adolescentes, vocês enfrentam alguma resistência na aplicação desses projetos educacionais? Resistência, você fala por parte deles? Negativas, por parte do perfil mesmo dos próprios socioeducandos. Eu não vou falar bem resistência. Existem aqueles dias que realmente eles não estão para praticar uma atividade, mas não é uma massa. Por exemplo, numa unidade a gente tem 15 adolescentes. Daqueles 15, um não tá num bom dia. Ele tem o direito, né, de não participar daquela atividade proposta, mas ali vai já a equipe. Serviço social, psicólogo, tentar entender o que foi que aconteceu, dar aquele tempo, mas eles sempre estão ativos. É muito difícil acontecer esse caso. Há um detalhe, Thaís, que obviamente eles acabam sendo fruto de preconceito, como se há também preconceito com a outra realidade que são os adultos, né, do sistema prisional, de que parte da punição, abre aspas, que deve ser imposta é não ter direito a nada. Então a gente está falando de uma recuperação de direitos e recomposição desse adolescente na condição também de cidadão. Porque em alguns casos, ou pelo menos construir essa cidadania, porque em alguns casos eles já estavam inclusive fora da própria realidade de convívio escolar já há alguns anos. E aí, obviamente, nessa situação de vulnerabilidade foi onde acabou cometendo algum ato infracional, enfim, e indo parar lá dentro do sistema. E aí é onde entra a ação do Estado para tentar, obviamente, devolvê-lo para, obviamente, a sociedade. E aí é onde eu quero entrar com você. Há uma construção, essa reconstrução e recondução deles para o caminho da cidadania não é um processo fácil.
mas como é que é feito esse trabalho com os profissionais, como é o retorno, porque a gente sabe que também tem as idas e vindas do próprio sistema, quem entra, quem sai, cada um tem penas diferenciadas, né? Aliás, medidas diferenciadas, e como é que vocês lidam com isso? Bem, a gente não pode romantizar a situação. Existem, sim, casos que quando eles recebem a sentença da liberdade, então a gente pede a Deus pelo trabalho que eles não voltem. E quando eles voltam, acontece vez ou outra a questão da resistência. Uhum. Eles mesmos se sentirem um caso perdido. E aí é onde entra realmente o trabalho de conscientização. A gente tem lá o serviço, né, um pedagogo para espiritualidade, por exemplo. Certo. Então, todas as manhãs, todas as unidades participam de um momento de espiritualidade. Que a gente não fala de cunho religioso, mas sim escolher um tema, cantar uma canção, e aí eles vão ali fluindo. Vem a questão pedagógica dos pedagogos mesmo, de trabalhar mesmo socioafetivo, o trabalho em grupo, né? Compartilha, construção. E mesmo com algumas resistências, quando ele vê que o outro está fazendo, porque assim, é tipo um efeito manada. Tem aquele que diz eu não quero, e o outro vai fazer um corpo mole. Mas aí quando vê o que vai perder, ele tá lá dentro, faz também. E sem contar as oficinas, temos talentos incríveis. Oficina com sabão, construção de esculturas, de objetos de sabão. A participação nesses projetos garante a eles alguma redução do tempo lá no centro? Sim. Sim. É muito importante ter também essa troca recíproca. A participação, a socialização, o empenho dá, sim, o direito de uma redução de pena. A gente tem também um trabalho de leitura. Eles sabem que vão ter essa bonificação. Vai ter essa bonificação, então faz. Alguns até sabem que tem, não quer fazer. Porque, eu digo, a gente não consegue 100%, mas a gente consegue levar para eles que existe a oportunidade, né? Fazer com que eles acreditem que, saindo dali, eles vão ter uma segunda chance. Como a gente já escutou relatos, se eu tivesse lá fora, eu não teria tido isso aqui, quando termina um curso, né? Alguns reconhecem logo de imediato o carinho, a atenção, a oportunidade de estar perto de pessoas que têm outra experiência. Mês passado a gente teve uma palestra muito interessante que eu fiquei assim de cara, que foi uma palestra sobre gestão financeira. Como é importante a oportunidade de você entrar e sair de lá, saber que tem um curso e poder começar com um pouquinho. Então, quando eu vi essa palestra, eu fiz, poxa, que negócio incrível, né? Que oportunidade de você já sair dali entendendo que eu vi que esse pouquinho pode se transformar no seu salário. Pois é, e com perspectiva de futuro, que é o mais importante, obviamente, tirá-lo, né, do universo da criminalidade, porque, obviamente, volto a repetir o quanto, muitas vezes, nós, enquanto sociedade, né, o olhar preconceituoso, com frases do tipo pau que nasce torto, morre torto, e que vai continuar na criminalidade. Quer dizer, tem que ser dada a oportunidade de romper exatamente esse ciclo de violência que o levou até o universo também da própria SUMESE. Há algum trabalho em relação ao enfrentamento da dependência química? Eu falo isso porque eu sei que muitos cometem também qualquer ato infracional, às vezes movido por esse universo que envolve também o consumo de entorpecentes, né? Bem, o trabalho realizado realmente é com questão de atendimentos psicólogos, atendimento social e palestras incentivadoras, para que eles percam essa vontade, né? Esse desejo de estar ali naquela dependência. É um trabalho formiguinha que a gente tenta justamente através de profissionais. É uma coisa ainda que é meio devagar, mas que a gente está tentando e acreditando que após a sentença, a liberdade, ele não chegue mais a usufruir, né, a droga. Se expor, né? Se Porque, expor, obviamente, ele já compreendeu que a lei pode alcançá-lo. Isso. O governo do estado, ele vem trabalhando assim freneticamente nessa questão de educação dentro do sistema. É um dos pontos que a gente quer conseguir alcançar e vai, pela questão da equipe, do que vem chegando de novo. Ocupar esse tempo trazendo mesmo oportunidades. Oportunidades com uma equipe capacitadas, com cursos,
com oficinas, com treinamentos e fazer com que ele enxergue torneios de esportes, que é muito importante para eles verem talento. A gente tem muitos adolescentes lá bem talentosos. Tomara que você consiga e traga mais resultados, inclusive como a palavra da moda, cases, né, de sucesso, aí dessa superação humana, porque na verdade a gente sabe que vocês se dedicam muito e superam também os próprios preconceitos e de quem olha para quem trabalha lá, porque, gente, imagina só, o preconceito tá para quem tá contido e tá para quem trabalha também com essas crianças, né? Então eu sei porque eu trabalhei no passado com então ex-secretário Tutimés Airan e via como sofria ali os pedagogos de um modo geral, como isso acontecia. E na verdade a gente aprende muito, é uma lição para todos nós. Queria agradecer a presença da Patrícia Amorim, ela que é coordenadora pedagógica da SUMESE. A SUMESE é a Superintendência de Medidas Socioeducativas, tem uma ligação com a Secretaria de Estado de Prevenção à Violência e falando aqui dessas atividades pedagógicas também na reconstrução dos adolescentes que cometeram atos infracionais. Obrigado pela sua presença, bom trabalho, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês. Vamos seguindo aqui, 6 horas e 40 minutos, dando a dica de